casa, que você colocasse a vida aí do Marcos agora em suas orações. Ó Deus, no nome de Jesus, coloca a vida do meu amigo agora em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha usar ele aqui, ó Pai, nessa noite, ó Deus. Que não venha ser ele falando, mas venha ser o teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Pai, que essa palavra possa ir de encontro ao nosso coração, causando arrependimento, quebrantamento, Deus. E que o nosso coração seja terra fértil, ó Pai, para a tua palavra. Que a gente possa realmente entender a tua palavra e praticá-la, Deus. No nome de Jesus, ó Pai. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, ó Pai, para aquilo que o Senhor está falando, para aquilo que o Senhor nos está mostrando, Deus. No nome de Jesus, coloca a vida dele agora em tuas mãos, que ele seja usado aqui pelo Senhor, Pai. Que ele diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, amém. Graças e paz, igreja, Mocidade Ibas, pessoal do Instagram, do Facebook, do YouTube. Só peço desculpa, pessoal do YouTube e do Facebook, que a gente costuma ter a letra aqui embaixo, né, das músicas, só que teve um probleminha ali hoje, e não vai ter não, não teve, né. Mas você já sabe as músicas de tudo de cor, então tá na benção. Lembre de se inscrever no canal da igreja aí, por favor, de ativar o sininho, notificação. E no Facebook compartilhar, no YouTube compartilhar, no Instagram também compartilhar. Mas tudo certo. Como todo mundo fala, né, os pregadores tudo que fala, de praxe já, questão de igreja vazia é bem estranho, só que a gente sabe do alcance que a gente tem através das redes sociais hoje. E eu creio que Deus tem propósito nisso também. De atingir vidas que, às vezes, não vêm na igreja, mas só que por meio das redes está assistindo hoje e ouvindo da palavra. A palavra de hoje está lá em Lucas 7. Não vai ter também aqui embaixo, não, os versículos não. Então, pega essa Bíblia aí, rapidinho. Enquanto eu estou falando aqui, questão do Instagram da igreja, @anel de Selá, da Mocidade Ibas. E tem canal no YouTube, né, igual eu já disse, no Facebook, tudo lá a gente já tem o canal. E vai mandando dica aí, se que vê alguma diferença, questão de alguma coisa que a gente pode melhorar, pode mandar para a gente aí, do pessoal da mídia aí, que a gente vai estar catando e olhando. Eu vou ler aqui então, Lucas 7. Ora, quando ele acabou todos os seus discursos ao ouvido do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, que era querido por ele, estava doente e prestes a morrer. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, suplicando que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, suplicaram com instância, dizendo: ele é digno que faça isso. 5. Porque ele ama a nossa nação e nos edificou na sinagoga. 6. Então Jesus foi com eles, e quando já estava chegando perto da casa do centurião, ele enviou amigo dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso eu nem considerei ir digno de ir em encontro a ti. Dize-me uma palavra, e o meu servo será curado. 8. Porque eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim. E eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, ele faz. 9. Quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão que seguia: digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retomando para casa os que haviam sido enviados, encontraram um servo que estava ali enfermo, curado. Essa passagem fala de um centurião. O que era um centurião? O que é? Não sei se existe ainda. Centurião é um oficial do exército romano que tem por seu controle, né, para sua tropa, como se fosse 100 soldados. Então, daí está o nome, centurião. E isso é bem interessante, né? A gente vê que um centurião recorreu a Jesus. E o contexto deste capítulo 7, esse inicinho assim, Jesus acaba no capítulo 6, né, de Lucas mesmo, Jesus acaba de relatar um testemunho de Jesus, que mesmo ele sendo filho de Deus, ele passou uma noite orando para escolher os discípulos, uma noite inteira orando para escolher os discípulos. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele recorreu ao Pai em oração por direção. E nos mostra, nós também, que temos que fazer isso em cada escolha que a gente faz. Não porque a gente é sábio, não por causa que a gente sabe das coisas, não, jamais. Sempre pedir de Deus direção. Ele que sabe todas as coisas, Ele quer o nosso bem, então a gente tem que sempre recorrer a Ele. E outra coisa que mostra
nessa parte, né, da oração, que Jesus teria que escolher bem as pessoas que iriam dar continuidade à sua palavra, dar continuidade ao amor de Cristo, ao sacrifício dele, compartilhar o sacrifício, né, e mostrar a população toda, no caso lá da Judéia, Samaria, até os confins da terra, como eles têm feito. Então, foi necessário ele orar a noite toda para isso. Outra coisa também nesse capítulo 6 anterior, é que, na minha concepção, Jesus acaba de dar umas palavras mais duras para o povo. Uma das mais, né? Que era a questão de que ele fala assim, vocês querem tirar o cisco dos olhos dos seus irmãos, enquanto em seus olhos tem uma trave. E a gente vê que, tipo assim, mesmo Jesus dando palavras duras, como a gente viu aqui no capítulo 7, versículo 9, uma multidão o acompanhava. Então, mesmo Jesus sendo rigoroso às vezes, mesmo Jesus exortando às vezes, né, a população, a multidão o seguia, porque ele exortava em amor e demonstrava, né, atos também correspondentes. Então, a multidão considerava e seguia. Vamos orar então, para iniciar aqui a palavra? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Jesus. Muito obrigado, meu Pai, por estarmos, Pai, aqui em comunhão, Jesus, mesmo que por redes sociais, Jesus, mesmo que por meio da internet, Jesus, a sua palavra está sendo compartilhada, Jesus. Muito obrigado, Pai, por confiar em nós. Muito obrigado, Pai, por a tua palavra que vive em nossos corações, Pai, e queima dia após dia, Jesus. Muito obrigado, Pai, cada vida de cada um que está assistindo, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está compartilhando, Pai. Cada um que está aqui fazendo a obra, Pai, louvor, porque esse pessoal da mídia, Pai. E que, Pai, se eu possa estar dia após dia, meu Pai, acrescentando no nosso coração mais amor à tua obra, Pai, mais amor à tua vida, Pai. E compartilharmos mais de ti, Jesus. Pai, eu me mostro aqui, Pai, totalmente dependente de ti, Jesus. Não é por estudo nenhum que eu fiz, não é por nada que eu conheço, nada que eu sei que essa palavra vai sair do meu coração, mas por tua vida, meu Pai, pelo Espírito Santo através de mim. Eu creio na tua palavra, Jesus, eu creio no teu sacrifício para nós, meu Pai, e é isso que eu quero falar, Jesus. Essa é a tua palavra somente. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos lá. Vou fazer meio que um estudo aqui de cada versículo desse capítulo 7 até o 9, que a gente leu aqui, né? Do 1 ao 9. O interessante aqui nesse início aqui, que não mostra porque que Jesus estava indo em Cafarnaum. Fala só que Jesus estava indo e pronto. Já ia, olha lá, e fala no versículo 1. Ora, quando ele acabou todos os seus discursos, ao ouvido do povo, entrou em Cafarnaum. Então dá-se a entender que Jesus estava na porta de Cafarnaum. Então, mas estava a caminho, mas não fala por quê. Mas estava discussando ao povo. Às vezes ele entrou lá em questão de comida, às vezes ele queria lá alimentar, queria beber água, não sei. Ou foi o propósito dele mesmo, foi o centurião, a gente não sabe. Mas no relato, mas fala aqui, quando ele acabou todos os seus discursos ao ouvido do povo, entrou em Cafarnaum. E a gente vê aqui que após Jesus realizar os seus discursos, após Jesus realizar a tua palavra, ele também curava. Então ele meio que fazia uma junção dos dois, que às vezes nós muito queremos ouvir a palavra, a gente que é mais estudioso, né, Juninho? Às vezes a gente quer ver muito cura, quer ver muito fogo, mover, que é particular de cada um gosta mais de uma coisa de outra, mas Jesus mostra que os dois são importantes, tanto o ensino quanto a realização de milagres, que fala em Coríntios, se não me engano, que os milagres acompanharão aqueles para que seja divulgado o evangelho. Então, a gente tem que considerar tudo, tanto a cura, quanto libertação, quanto revelação, tanto quanto a palavra. Que a gente vê também gente que gosta de tudo isso, mas não gosta de ouvir a palavra, não gosta de estudar a palavra, não gosta de viver a palavra, mas é tudo um combo, né? É tudo um conjunto. E a gente tem que ter em mente isso, que a gente tem que ter dia após dia buscando mais a palavra e entendendo a vida de Jesus. Que se Paulo fala para a gente ser imitador dele, como ele é de Cristo, a gente tem que seguir a vida de Cristo, como Paulo seguia. Seguindo os exemplos que Paulo seguia de Cristo, seguindo os conselhos que Paulo dava a respeito de Cristo, de como viver como Cristo. E isso aqui está onde? Está aqui na palavra. É aqui que você busca, como a maioria do pessoal fala, né, o manual da vida, as instruções da vida, está tudo aqui na palavra. E a gente vê várias pessoas que às vezes querem, igual eu já disse, né, querem muito unção, querem muito mover, etc. Mas não busca a palavra. E aqui na palavra está dizendo como você alcançar isso. Está dizendo como você vai viver isso, em momentos que você vai viver isso, que não é todo o tempo. E a gente tem que ter pleno conhecimento da palavra. Eu falo muito pessoal, eu falo até com o Tiago esses dias, que a palavra de Deus, a Bíblia, é a carta de Deus para nós.
Então, o que está escrito aqui para nós. Não está escrito para os anjos ler, não, para a gente ler. Para a gente entender como é na vida de Jesus. E todo o contexto histórico, né? Então, nesse versículo 1 aqui, a gente fecha assim, com questão de que é tão importante a palavra, quanto é importante o ensino e a questão de realização de milagres, de cura, etc. E a gente tem que ter plena ciência disso. No verso 2 fala assim: e o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente e prestes a morrer. E nessa parte aqui, eu queria que você frisasse nessa parte, que era querido para ele. Se a gente pegar aqui pelo contexto histórico da época, o cara era um centurião romano, que grande chance desse servo dele ser judeu, não sei, mas não fala aqui, mas grande chance de ser. E ele fala que esse servo era querido por ele. Não fala por que ele era querido, não fala por que ele fazia para ser querido. Mas eu quero te deixar uma indagação. Você tem sido querido por onde você passa? Você tem sido querido no meio dos seus superiores? Tem sido querido no meio dos seus pais também? Tipo assim, é um bom filho à vista dos pais? É uma boa pessoa à vista dos homens? A gente vê aqui que um centurião, que tinha um servo, o servo era querido para ele. Naquela época lá, um servo é como se fosse um escravo. Imagina, um escravo ser querido pelo seu senhor, a ponto de, igual a gente viu aqui mais para baixo, né, dele recorrer a Jesus por causa da vida dele. A gente tem que ter consciência que a gente carrega Cristo. E a gente tem que manifestar Cristo onde quer que a gente vá. Por isso que eu disse, a gente tem que conhecer a palavra e viver como Jesus viveu, para ser querido onde quer que a gente vá. Para a gente passar a mensagem de Cristo e ser querido pelas pessoas. Não por mérito nosso, jamais. Mas por viver aquilo que Cristo viveu. A transmitir um bom testemunho. E fala, né, o servo de certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. Aqui nessa passagem, aqui, no Lucas não fala o que esse servo tinha. Mais para frente a gente consegue ver onde que ele tinha, o que ele estava passando. Mas isso me chamou muita atenção nesse versículo 2 aqui. Que era querido para ele. A gente tem sido boas pessoas, que você fica pensando nisso, nesse tempo de quarentena aí, você está em casa, às vezes jogando o dia inteiro, conversando com os amigos, vocês estão tudo lendo a Bíblia, também creio, em nome de Jesus. Que você se parasse um tempo aí e refletisse isso. Eu tenho sido querido onde que eu passo? Uma coisa que eu tenho, que eu pensei sobre isso aqui, deixa eu ver se está aqui. É aqui, ó. Não se trata de um valor monetário, que na época lá o cara era servo, o cara tinha um valor monetário para o Senhor, sim, mas no caso que fala de querido, não fala de que ele era valoroso para o servo, né, que ele era um servo caro, não, ele era querido. E vamos pensar agora, vamos ser realistas aqui, nessa pandemia aí, tudo que está acontecendo, se o seu patrão tiver que demitir alguém, ele vai te demitir com, vamos colocar um exemplo, se for te demitir, misericórdia, mas pode acontecer, a gente tem que ser realista. Se ele for te demitir, ele vai te demitir com pesar, tipo assim, não, o Marcos é querido lá, eu não queria fazer isso, mas é necessário de acordo por causa do financeiro, etc. Mas ele é uma pessoa muito querida, se tiver oportunidade, eu vou chamar ele de volta. Ou vai ser demitido com um alívio, pensando tipo, nossa, ainda bem que ele foi embora, ainda bem que eu tive uma oportunidade de mandar ele embora. Então a gente tem que ter muito pensamento sobre isso. Onde a gente quer, o que a gente faça pela honra e glória do Senhor, dia após dia. Amém? Então vamos para o próximo versículo. Tem quanto tempo aqui, mano? Glória a Deus. Vamos para o verso 3. Fala assim, eu queria dividir esse verso 3 em duas partes. Eu vou ler ele todo aqui, mas depois a gente vai dividir. Verso 3. E quando ele ouviu falar de Jesus, no caso aqui o centurião, enviou-lhe anciãos dos judeus, suplicando que viesse curar o seu servo. Quero dividir a parte A e a parte B aqui. A parte A. E quando ele ouviu falar de Jesus. Aqui não fala de quem que ele ouviu falar de Jesus. Quem que correu para contar para ele de Jesus. Que eu creio que, como Jesus estava na porta de Cafarnaum, foi alguém que estava próximo dele. Que estava ali em Cafarnaum, na porta ali.
viu Jesus pregando e realizando dom de cura e de milagre, e foi até esse centurião e contou, né? Falou de Jesus. Aí mais uma pergunta para o seu coração: qual o testemunho que você tem dado de Jesus? Não adianta nada, nada. Você ouviu essa palavra aqui, sendo que você já aceitou Cristo, mas que você não compartilhe com alguém o amor de Jesus. Se Jesus está tendo a preocupação, que deu toda a nossa tecnologia aqui para a gente estar transmitindo esse culto ao vivo, preocupação com você, para você estar ouvindo a palavra dele, por que outras pessoas não podem estar ouvindo também? Seja instrumento nas mãos de Deus e compartilhe o vídeo, não para a gente se aparecer mais, não para a gente tomar mais visualização, nada disso, mas para que o amor de Jesus seja compartilhado. E é algo simples, você apertar compartilhar e você compartilha e pronto. Não vai pesar, não vai quebrar seu dedo. Jesus ama vocês, viu? Também eu te amo. Jesus exortava, também posta um pouquinho. O testemunho de alguém gerou no coração do centurião fé. E a fé gera uma ação correspondente. E a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Igual você está ouvindo aqui a palavra de Deus, vai gerar no seu coração fé, eu creio. Se a palavra está dizendo, eu creio na palavra. Então, que gere uma ação correspondente no seu coração. Seja de compartilhar, seja de curtir, seja de comentar aí embaixo, glória a Deus. Equibalo, né, Tiagão? Seja o que for, gere uma ação correspondente no seu coração. Aqui fala, né? E quando ele ouviu falar de Jesus, não fala quanto tempo que ele ouviu falar de Jesus, não fala quantas horas, quantos cultos que ele viu, quantas palavras que ele ouviu, não. Fala aqui, quando ele ouviu falar de Jesus. Dá-se a entender que foi de imediato. Que a gente já pula para a segunda parte aqui, né, do versículo, parte B. E quando ele ouviu falar de Jesus, aí entra a parte B. Enviou-lhe os anciãos, os judeus, suplicando que viesse curar o seu servo. E a gente vê aqui que ele envia os anciãos. Então, a ação correspondente dele, de ouvir a palavra, que gerou fé, foi o quê? Foi absorver a palavra e falou assim, não, se ele curou o pessoal lá, pode curar também meu servo. Então, que enviou os anciãos. Eu creio que ele enviou os anciãos, por quê? Porque como Jesus era judeu também, falou assim, não, então vai os anciãos lá, que vocês conhecem ele, você ouviu falar dele, então... Às vezes foi até, não sei, aqui não pode falar, não sei, não fala aqui. Às vezes foi até os anciãos que comentou com ele sobre Jesus. Já que estava perto dele, às vezes foi, ou ele chamou os anciãos por causa que era judeu, não sei. Mas ele gerou a ação correspondente, que enviou os anciãos judeus. Em Mateus, abre aí, por favor, Mateus 8, do verso 5 ao verso 13. Observa aí que fala também da mesma coisa, fala sobre esse centurião. Essa parte é muito bênção. Espera que eu vou abrir aqui. Mateus 8, do 5 ao 13. Fala assim: E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia gravemente atormentado. Aqui até fala, né, como eu disse ali antes, que ia saber o que estava passando, fala que o servo estava com uma paralisia. Mas eu queria que você focasse mais nessa parte aí do versículo 5, de Mateus 8. Enquanto Jesus entrava em Cafarnaum, veio até ele um centurião. Aí você pode me perguntar, Marcos, por que fala em Mateus que o centurião foi até ele e fala em Lucas que ele enviou os anciãos? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são sinótipos, é assim mesmo que fala, né? Sinótipos. O que quer dizer isso? É que cada um de quem escreveu de acordo com o que viu. No caso de Lucas, ele escreveu com mais detalhes, que ele pesquisou mais sobre, e foi escrevendo mais detalhes. E o fato dos evangelhos ser assim, de não ser todos idênticos, que no meio do direito, no meio de juiz, dessas coisas, tem meio que uma teoria deles lá, que fala que se, vamos supor, se chama 3 testemunhas para um crime, 3 pessoas que, pode ser 3 testemunhas mesmo, de que viu alguma coisa e tal. Se essas 3 pessoas chegam e falam exatamente a mesma coisa, a chance deles desconsiderarem os 3 é muito grande. Porque dá-se a entender que
quem cometeu o crime, ou os 3 meses combinaram de falar a mesma coisa. Então, por isso que os evangelhos são sinóticos, para ter mais validade no coração do povo que não crê de princípio. Para ter mais curiosidade para buscar, para entender mais, etc. Mas voltando aqui na palavra, fala aqui, né? Que o centurião foi de encontro a ele. Algo interessante nessa parte aqui, o que acontece? Quando o centurião enviou esses anciãos, ele enviou em nome dele. Então, quando eles chegaram até Jesus, eles falaram, eu creio que eles falaram, nós viemos em nome do centurião tal. E quando Mateus viu isso, ele relatou. O centurião foi até Jesus. Mas por causa disso, por causa que quando uma pessoa te envia em algum lugar, você não carrega o seu nome simplesmente. Você carrega o nome da pessoa que te enviou. Isso é incrível, porque até no nosso dia mesmo a gente vive isso. Antigamente, por exemplo, quando a gente ia no mercado comprar uma coisa para minha mãe, por exemplo. Você, Marcos, vai lá no mercado lá da esquina, compra uma lata de milho lá e manda pôr no meu nome. Aí você chegava lá no mercado, pegava a lata de milho, chegava no caixa e falava. Minha mãe mandou escrever na lista aí, na conta dela aí. E ele não colocava lá o nome de Marcos, não, colocava o nome da minha mãe, Sandra. E ele sabia quem era minha mãe, muitas das vezes. E, antigamente, eu mesmo direto sou chamado assim. Chama de Tomzinho, em casa do meu pai, chama de filho Tom, etc. Então, a gente carrega até por questão de tradição o nome do nosso pai. Filho de fulano, filho de ciclano, etc. E da mesma forma, esses anciãos foram em nome do centurião. Então eles chegaram lá em nome do centurião e para falar com Jesus. Da mesma forma que nós somos enviados por Cristo. Lá em 2 Coríntios 3, versos 2 e 3, fala assim: Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida pelos homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós a escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E aqui fala exatamente isso, que a gente é enviado como filho de Cristo, a gente é enviado como mensageiro de Cristo. Não apenas o Marcos, eu estou pregando aqui, não. O Juninho, que abriu o culto aqui, não. A gente é mensageiro de Cristo. Não por mérito nosso. Não por a gente tem uma estrelinha, fez isso, não. Por questão somente de Cristo, pela graça soberana de Cristo sobre nossas vidas, que nos impulsiona e faz a gente viver isso. Então, mais uma relação a isso, né? Aqui no caso, Mateus relatou que o centurião foi, e Lucas relata que os anciãos que foram de encontro a Jesus. E essa questão de carta é muito maravilhoso, porque lá em Efésios 1, versos 12 e 13, relata um fato muito interessante, que questão de que a carta, se ela não tiver um selo, ela não chega ao seu destinatário. A carta pode ser grande que for, pode ser bonito que for a carta, mas se não tiver o selo, o correio não entrega. É algo simples, é um selo, mas se não tiver o selo, não entrega. E lá em Efésios fala isso. Efésios 1, versos 12 e 13, fala assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em que também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, aí que entra a parte legal, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, além da gente ser a carta viva de Cristo, a gente carrega o selo do Espírito Santo. Então, para que que a palavra chegue no seu destinatário, para que chegue na sua casa, para que chegue no seu ouvido, onde você compartilhar aí, tem que ter o selo do Espírito Santo, ou não dá prosseguimento. Então, só um detalhe importante disso aqui. Então, vamos para o próximo. Verso 4. E chegando, ele junto a Jesus, suplicava-lhe com instância, dizendo: Ele é digno que faça isso. Nessa parte aqui a gente vê os anciãos tentando justificar a vida do centurião. Às vezes, porque eles julgavam o centurião por ser um romano e pedindo uma coisa de Cristo,
eles mesmos já julgavam e já, tipo, que jogaram a justiça sobre ele. Falaram, não, ele é digno que faça isso. A gente vai ver mais embaixo, aqui, mais detalhado, falando sobre o que ele é digno, por que eles consideravam ele digno. Mas a gente vê que a gente, muitas das vezes, faz igual esses anciãos aqui. A gente quer ser digno diante de Cristo por coisa que a gente faz. A gente quer ser digno porque eu faço isso, porque eu estou aqui pregando, porque eu estou aqui, o Juninho está aqui tocando, está abrindo culto. Não. A gente simplesmente recebe a graça de Cristo, que é o favor imerecido de Cristo. Então, nada que a gente faça, nada que a gente venha a fazer, a gente vai ser digno de alguma coisa. Simplesmente pelo amor de Cristo que nos alcançou. E a gente tem, mediante acesso, né, a Cristo. E, sendo ele judeu ou não, se ele fosse judeu, se ele fosse influente ou não, se ele fosse rico ou não, se ele fosse poderoso ou não, Jesus aceitaria ele. A gente vê até essa parte que Jesus não falou nada. Então, só ele chega falando, tá? E lá em João 6,37 fala: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Isso mostra, né, que não precisava do cara ser digno para ser considerado digno para se chegar a Jesus, para pedir uma cura de Jesus para o seu servo. Mas os anciãos judeus achavam que ele precisava de ser digno para que isso fosse feito. Importante que Jesus nos ama e através disso ele faz a sua obra, não importa o que a gente faça. Verso 5, fala assim, completa, né, no verso 4. Porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Mais uma vez a gente vê os anciãos tentando justificar ele. Justificando porque ele era digno, né? E tem alguma versão que fala essa parte aqui, que fala porque ele ama a nossa nação, que fala assim, que ele é amigo da nossa nação. Ou seja, os anciãos falam, não, por causa que ele é amigo nosso, é parceiro nosso, é brother nosso. Abençoa ele. Mas que ele seja romano, a gente é judeu também, pá, amigo de amigo, é tudo amigo mesmo. Eles tentando justificar aqui. E a gente vê lá em Efésios que fala, né? Efésios 2, verso 8 e 9, fala, porque pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas somente pela graça. A gente vê que ele pode ter feito a sinagoga, pode ter feito a maior sinagoga possível, sei lá, por ser amigo de quem fosse, que somente por meio da graça que Jesus nos alcança, não por meio de obra alguma. Não que a obra não seja importante, isso é importante frisar também. A obra é importantíssima, porque a gente tem que fazer a obra, senão, se a gente não fizer a obra, a gente que é filho, que entende, quem vai fazer a obra? A gente tem sim que fazer a obra, não querendo mérito, não querendo ser digno diante de Deus, mas simplesmente por corresponder ao amor de Cristo, mediante a fé, que gera ação correspondente. Nós, muitas das vezes, tentamos justificar diante de Deus, ou por nossos erros, ou por acertos, mas temos que ter em mente que Jesus é nosso sumo sacerdote e que nós temos livre acesso ao Pai por meio dele. Vamos ler aqui agora em Hebreus 6. Hebreus 6, 17. Fala assim: e assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou com o juramento, para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação. Nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós, a esperança que temos como âncora da alma, que segura firme e que penetra até o interior do véu. Essa esperança nossa é simplesmente Jesus, que igual eu disse aqui, né, nós somos sacerdote. A gente vê mais abaixo aqui, no capítulo 7, verso 17 também. Fala assim: porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque há verdadeiramente uma anulação dos mandamentos anterior por conta da sua fraqueza e ineficácia, porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução
de uma melhor esperança pela qual aproximamos de Deus. No caso aqui estou falando de Jesus, por causa que antigamente, quando tinha um sacerdote, o sacerdote morria, tinha que ter um outro sacerdote novo, logicamente. E Jesus, sendo nosso sumo sacerdote, ele vive para sempre, então para sempre será nosso sumo sacerdote. Continuando aí no verso 7, lá no versículo 22. A gente vai ler o 22, depois o 24 até o 28. 7, 22, fala assim: portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. 24. Mas este homem, porque permaneceste para sempre, possui um sacerdote eterno. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm de Deus por ele, pois vive para sempre, para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e ele elevado acima dos céus. 27. Que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos pecados das pessoas, porque isso ele fez uma vez, quando ofereceu-se a si mesmo. 28. Porque a lei constituiu como sumo sacerdote homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que vem desde a lei constitui o Filho consagrado para sempre. Isso mostra que, mediante Jesus, a gente tem livre acesso ao Pai. Mais uma vez dizendo, não por nenhuma obra, não por nenhum mérito nosso, mas simplesmente por Jesus, pelo sacrifício de Jesus por nós. E o que é o sumo sacerdócio? É simplesmente Jesus fazendo mediação entre a gente e Deus. Igual fala aqui, né? A gente leu no verso 26. 26? É... 28, na verdade, né? Que fala, né, que antigamente o sacerdote tinha que primeiro sacrificar pelos pecados deles, para depois sacrificar pelo pecado do povo. Jesus não peca, Jesus é eterno, Jesus é bom, Jesus é filho de Deus, ou seja, ele já fez o sacrifício e está feito para sempre. Glória a Deus por isso. Então ele faz simplesmente para a gente o intercalar, né? Ele foi o mediador, ele é o mediador para sempre, será, entre nós e Deus. Então não há obra nenhuma que a gente faça, que a gente possa ter acesso a Deus por causa das nossas obras. Não, por causa de Jesus, simplesmente. Nos versos 26 a gente viu, né, que foi elevado aos céus. E em Mateus 16, 19, confirma isso. Fala assim... Mateus 16, 19. Não é Mateus, não. Marcos 16, 19. Fala assim: então, depois de ter falado ao Senhor com eles, foi recebido nos céus e assentou à direita de Deus. Então, Jesus hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, tudo que a gente pede em nome de Jesus é levado até o Pai, por meio de Jesus. Então, vamos continuar aqui. Versículo 6. Então, Jesus foi com eles, e quando já estava perto da casa do centurião, ele enviou um amigo dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de tu entrares debaixo do meu telhado. Vemos aqui que até então Jesus, mais uma vez, né, Jesus não falou nada, ele simplesmente estava indo com os anciãos, né, provavelmente, estava acompanhando os centuriões, e aí o centurião envia aos amigos dele falando: não, deixa ele chegar aqui não, que a gente não é digno dele vir receber em casa. Mais uma vez, agora é a vez do centurião tentar se justificar diante de Jesus, se mostrar digno ou não, etc. Vamos para o próximo aqui. 7. E por isso nem me considerei digno de ir até a ti, mas diz uma palavra e meu servo será curado. Nessa parte aqui a gente vê, mais uma vez, né, falando que nem era digno de ir de encontro de Jesus, por isso que ele enviou os anciãos. Mas ele fala uma palavra de fé aqui. Diz uma palavra e meu servo será curado. Lendo essa parte aqui, do versículo 7, me veio à mente Gênesis 1 e João 1. Onde Gênesis 1, por meio de uma palavra, tudo foi criado. Deus falou: e haja luz, e houve luz. E haja
a terra, haja água, tudo, e foi feito por meio de uma palavra, da palavra haja. E em João 1, fala que essa palavra, o verbo vivo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E quem que é essa palavra? Jesus. Onde estava falando? O cara fala, o centurião fala, né? Dize uma palavra e meu servo será curado. Imagina na mente de Jesus pensando assim, não, se ele soubesse com quem ele está falando, soubesse que eu sou a palavra viva. Vamos seguir aqui. É muito poder e glória. 8. Porque eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sobre mim. Eu digo a um vai, e ele vai. Eu digo a outro vem, e ele vem. E digo meu servo faz isso e faz isso. Essa parte aqui é maravilhosa. Porque eu fico imaginando, quando eu estava lendo, fiquei imaginando o que esse centurião ouviu falar de Jesus. Para ele saber da autoridade que Jesus tinha. Porque, pelo que parece aqui, a pessoa que contou para ele falou que ele podia curar, falou que ele podia ter autoridade, que ele tinha autoridade, né, sobre tudo. E, pessoal, o tempo está acabando aqui, mas se vocês quiserem mais, deixa um like aí que eu vou falando. Vou acabar até o 9 aqui. Está todo mundo em casa mesmo? Tá. Pode dar like. Ô, Davi, ajuda aí, Davi. Porque eu sou homem sob autoridade. Então, o que mostra aqui? Que esse centurião, ele entendia a autoridade que ele tinha e a autoridade que Jesus tinha. E ele fala, né, eu tenho autoridade sobre soldados, eu tenho autoridade sobre meu servo. Mas, por a tua autoridade, você pode curar. E a autoridade, simplesmente como se fosse um benefício da função dele. Não por glória do centurião, não por orgulho, mas simplesmente ele cumpriu o que foi designado. É a mesma coisa no exército. Se tem um soldado e um cabo, o cabo tem autoridade sobre o soldado. Isso é fato. E aí chega um sargento e manda, fulano de tal, limpa isso aqui, mas o cara é cabo. O cara vai passar a missão para frente. E isso aí não é por culpa do cara que mandou, do cabo, né, que estava intermediando. Não, por causa que a história toda do exército tem isso. É questão de hierarquia, um acima do outro, e Ezequiel entendia isso. Então ele não falou aqui se vangloriando, falando, não, eu tenho autoridade também, eu digo a um vai, não. Foi questão dele reconhecer que a autoridade que ele tinha. E isso é importante também, que ele reconhece a autoridade que ele tinha, que Jesus tinha. E eu pergunto a você sabe a autoridade que você tem para exercer ela? Que muitas das vezes, agora mesmo, nessa pandemia que a gente está vivendo, você está exercendo a sua autoridade de filho de Deus? A autoridade que está aqui em Marcos 16, está aberta ainda, né? Foi o último que eu li. Marcos 16, agora a gente fala do 17 até o 18. Que fala assim, estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão mão sobre enfermos, eles serão curados. Até aqui só, né? Só que até aqui só. Então, aqui mostra que a autoridade que você tem. Questão de cura, questão de expulsar demônio, questão de viver o sobrenatural de Deus. Que, querendo ou não, isso é questão de cura, questão de expulsar demônio, é sobrenatural. Por quê? Por causa que foge do nosso natural, do nosso nível carnal, né? Então, mas mostra, aí falando sobre você aqui, ó. Esses sinais seguirão aos que crerem. Não fala que seguirão os pastores, seguirão os missionários, seguirão os presbíteros que se assentam aqui. Não. Aos que crerem. Ou você crê e entende essa autoridade que você tem, da mesma forma que o centurião aqui viu, entendeu a autoridade dele, por meio do cargo dele. E eu fico imaginando, se o centurião conhecesse Jesus depois, soubesse da autoridade que ele tinha, ele nem chamava Jesus, não. Pela autoridade que ele tinha aqui, pelo conhecimento da autoridade que ele tinha, ele mesmo oraria pelo servo dele lá, no nome de Jesus, e seria curado. Mas como ele não sabia ainda, ele recorreu a Jesus. Mas hoje a gente sabe disso aqui. O que a gente tem feito? A gente tem orado contra esse Covid-19? A gente tem se posicionado contra? Ou a gente tem se posicionado contra com medo? Que tem que ter em nosso coração ousadia de viver o sobrenatural de Deus, ousadia de viver essas coisas. Porque, igual lá fala em João 1,12,
Vamos ler? Misericórdia. Oi. Desligou aí, mano, eu acho. Então, essa extensão aqui, ó. Aqui, ó, acho que foi aqui. Oi, voltou. João 1, verso 12. Fala assim: mas todos quanto receberam, a eles foram poder... Eu vou ler de novo. Perdi aqui. 1:12. Mas a todos quanto receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então não fala que aquele pastor que creu em nome de Jesus, aquele missionário que creu em Jesus, não, mas só que todos os que creram são filhos de Deus. E como filho, você tem que entender a sua autoridade que você tem, querendo ou não. Porque, igual o Mateus cantou aqui agora, ele fala, né, as trevas estremecem ao nome de Jesus. E Jesus está nos céus, está nos nossos corações, amém. Mas aqui na terra, a gente é os mensageiros, igual a gente viu que a gente é mensageiro da palavra de Deus. Então a gente tem que entender, a gente tem que levar esse medo ao inferno, a gente tem que levar a autoridade que a gente tem de encontro ao caso certo, né? No caso de encontro a essa doença, no caso de encontro ao que estamos vivendo. Posicionar contra essa enfermidade e viver, de fato, como filho de Deus. É que nem questão de... Às vezes a gente fica, não quis chamar o pastor para orar aqui em casa, etc. Claro que o pastor pode ir, pastor é filho, pastor ama a igreja. E como servo de Deus, ele vai na sua casa orar, se for assim que você quer. Mas só que eu queria te dizer que ele não precisa de ir na sua casa. Você mesmo pode ter autoridade para orar, você pode ter autoridade para curar seu filho, às vezes. Às vezes tem gente na sua casa esperando a oração do pastor, sendo que você está do lado e não faz nada. A gente tem que posicionar verdadeiramente como filho, amando a palavra, conhecendo a palavra e vivendo a autoridade. Igual, mais uma vez, eu vou falar, está tudo aqui na palavra. Eu não coloquei versículo nenhum aqui, não estou lendo coisa nenhuma que não está na palavra. Não peguei texto nenhum que seja além da palavra. Está tudo aqui. Aqui fala que você é filho, que você fala que você tem autoridade. Mas para isso você tem que conhecer a autoridade que você tem, a qual está escrito na Bíblia. Você tem que viver a autoridade que você tem. Entender o Pai que você tem, entender a vida de Jesus. Tudo isso está aqui na palavra. Eu podia ficar aqui falando 1 hora, 2 horas, quase dando já, né, 2 horas que eu estou falando. Mas se você não se apegar à palavra, não buscar a palavra, não fazer de fato o que a Bíblia diz, que é meditar na palavra de dia e de noite, a gente não vai viver o sobrenatural de Deus, não. E essa parte é interessante, né? Meditar na palavra de dia e de noite. A gente pensa, não, vou ler a Bíblia de manhã, de noite, e está feito. Mas uma coisa interessante é que essa parte aqui, parte de Lucas 9, eu tinha preparado uma pregação sobre isso aqui, no dia que a gente foi fazer uma visita aí. Estava pronta já. Aí o John me chamou para pregar, eu falei, John, beleza, já está pronto já mesmo, já vou levar isso aqui. Só que aí eu abri a palavra, a mesma coisa, e Jesus me deu essa palavra diferente. Por causa que a outra palavra lá passava do verso 10 aqui, e aí fala que no 11, né, que Jesus encontra com um jovem que está morto, e como a gente ia lá de encontro com as jovens, então a palavra ia dar certinho. Mas no atual momento aqui, a palavra é para os filhos que têm que ter autoridade de se posicionar com autoridade. Então vamos continuar aqui, né? O horário está chegando. E quando Jesus ouviu essas coisas, verso 9 de Lucas 7. Quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele, e voltando-se e disse à multidão que o seguia: digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, a não ser não em Israel. E observei aqui, em todos os versículos aqui, eu marquei uma palavra que a gente tinha que prestar atenção. Nessa aqui no 9, é nessa parte que é maravilhou-se dele. Até então, Jesus não tinha feito nada, Jesus só estava indo de encontro lá, de boa. Mas essa parte aqui fala assim, Jesus maravilhou-se dele. E por que Jesus maravilhou desse centurião? Mesmo ele sendo romano? Será que foi por causa disso, porque ele era romano? Ou por causa que ele era digno? Ou porque ele edificou a sinagoga deles lá? Não. Lá em Hebreus 11:6 fala porque que Jesus se maravilhou-se dele. Porque fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vê isso, que a fé do centurião gerou no coração de Jesus alegria.
E para Jesus curar era praticamente normal. Chegava e tocava no pessoal, curava e pá. Mas nessa questão aqui, a fé do centurião que foi importante. Não para curar, mas para testificar o que a palavra diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E alguém, eu vou buscar sabendo depois, quem que falou com o centurião de Jesus? E o que ele falou? Para gerar tamanha fé no coração dele, e ousadia para falar da autoridade dele, para entender a autoridade dele, para querer a cura de um servo dele. Podia ser qualquer um, podia ser filho dele, podia ser esposa dele, podia ser qualquer um, mas era um servo. E ele teve tamanha ousadia para com a vida do servo. Aí fala, né, vamos ler aqui, Hebreus 11:6, fala assim: porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus acreditem que Ele existe, isso é importante, acreditar que Jesus existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, só pelo fato do centurião ter buscado em Jesus, já seria recebida a cura, etc. Mas o centurião, por um ato dele, né, de não se achar digno, ele ousou em fé. Ele se atreveu na fé, né? E eu te convido essa noite, amanhã, hoje é dia 28, né? Dia 28, 29, está vindo aí mês de abril, maio. Mas amanhã mesmo, hoje mesmo, posicionar com fé. E orar, se posicionar contra essa pandemia. Não somente a ela, que vai passar. Em breve vai passar, a gente crê nisso, é fato. Mas quando toda doença que vir à sua casa, a vida de um amigo, de algum próximo, se posicionar com ousadia e autoridade, entendendo que é filho de Deus e que tem também autoridade. E é isso, aí depois disso Jesus fica alegre, né, falar com a multidão, e os caras voltam para casa e vê o servo curado. Essa cura aqui é a parte mais comum desses versículos aqui, que Jesus acaba de curar um monte de gente lá, mais uma cura, glória a Deus por isso. Mas do 1 ao 9 aqui me chamou bastante atenção, questão de o centurião ouviu a palavra, gerou fé e ele teve atitude. Então, que a gente possa se posicionar com atitude, buscando Deus, buscando por meio de Jesus, entendendo o sacrifício de Jesus, buscando da Bíblia. Vou propor um desafio para você aqui, até o mês de... A gente está em março acabar, lê um livro da Bíblia, nem que seja Ageu, sei lá. 1 João, 2 João, Pedro, que é pequenininho. Mas faz alguma coisa. Vamos dar mais valor à palavra que a gente tem. Tem muitos países aqui que nem pode ter a palavra, ou que não pode fazer nada, etc. A gente tem livre acesso à palavra. Vamos buscar um pouquinho de Deus mais. Vamos entregar verdadeiramente. Que os pais buscam os filhos que verdadeiramente adoram a Deus. Todo o coração. Quem gosta disso é o Tiago, né? O dele é Tiago, verdadeiramente. Eu amo aqueles dois, Tiago e Davi. E eles são duas pessoas que me dão um exemplo disso, questão de buscar verdadeiramente. Eles entenderam o amor de Jesus, eles entenderam de fato a palavra de Deus e vive segundo a sua palavra. Mas é isso a palavra. Finalizo aqui. Quero que você, na sua casa, você feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração breve aqui. Põe a mão no seu coração também. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, por essa palavra que vem no nosso coração, meu Pai. Muito obrigado, Pai, pela palavra de ousadia, palavra de autoridade, palavra de fé, Pai. Vem impregnar isso no nosso coração, Jesus, que dia após dia a gente possa estar vivendo, Pai, em graça, em conhecimento e em verdade, meu Pai. Em busca pela Tua palavra, meu Pai. Aumenta nossa fome por Ti, nossa sede por Tua palavra, e que seja insaciável, Pai, que dia após dia nós buscamos mais de Ti, mais de Ti. Enquanto mais buscarmos de Ti, mais sede, mais fome nós possamos ter, Jesus. Nós possamos viver a palavra, Jesus, entender, meu Pai. Mateus 24:14, Jesus. Pai, que Sua palavra em nós, Pai, é esperança. Sua palavra em nós, meu Pai, é realidade, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida de Cristo. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo em nossos corações. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito no nosso meio, Jesus. Eu, meu Pai, peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra, Jesus, que possa ir de encontro, meu Pai, e possa, Pai, gerar, sim, resultado, meu Pai. Não porque eu estou falando, não porque estamos aqui na igreja Anel do Celular, não, por nada disso, mas por causa da Sua palavra é realidade e vive em nossos corações. E a palavra gera fé
e a fé gera ações correspondentes, meu Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fecha o olho mais uma vez aí. Eu queria fazer um convite a você. E esse Jesus aqui, esse mesmo Jesus que curou o servo do centurião, lá de Cafarnaum, ele vive ainda, ele morreu numa cruz, e por seu pecado, mas morreu, né, e ressuscitou, e hoje ele vive. E ele te convida, dia após dia, a acreditar nesse sacrifício dele, a viver esse sacrifício dele, e receber ele como Senhor e Salvador, igual a gente leu aqui, né, em Marcos, que a gente tem autoridade. A gente leu aqui em João, todo aquele que receber, acreditar, é filho de Deus. Eu te convido essa noite a aceitar esse sacrifício, a entender esse sacrifício. E se você aceita, fecha os seus olhos aí, põe a mão no seu coração, ou não, com o olho aberto mesmo. Jesus não tem problema nenhum com o olho aberto. Às vezes a gente fica assim, não, se eu não fechar o olho, Jesus não vai abençoar, não. Mas simplesmente faça essa oração que eu vou fazer agora aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra que veio de encontro ao meu coração, Pai. Muito obrigado pela vida do Senhor, meu Pai. Eu acredito no seu sacrifício, Jesus. Eu aceito o seu sacrifício para a minha vida, Pai. E sou totalmente grato, meu Pai. Escreva meu nome no livro da vida, meu Pai, para que me recebas no céu, Pai, no dia do juízo final. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez pela primeira vez essa oração, comenta aí, ou no Instagram, ou pode ser também no direct, se você está com vergonha. Mas queria dizer que você não precisa ter vergonha, você é filho de Deus agora. Ou no YouTube também, no Facebook, comenta aí. Ou me chama no Instagram também, chama qualquer um aí. Só para a gente ter ciência disso, e ter ciência de que a palavra tem feito efeito na sua vida. Mas eu creio que nenhuma palavra volta vazia. E nenhuma semente também volta vazia. Por mais que ela demore a germinar, ela germina. Igual o pastor gosta de falar aqui no bambu chinês, custa crescer, mas um dia cresce e fica firme. E é assim então, em nome de Jesus, que você seja edificado por essa palavra, viva essa palavra. Eu amo sua vida, por mais que tenha exortado aqui, Jesus também exortou, em Lucas 6. Mas seja edificado, em nome de Jesus. Amém. Vai vir, Lucas. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Antes de encerrar, queria dar um aviso. Queria que vocês abrissem suas Bíblias em Ezequiel 47. Queria falar que o Imersão está chegando. Agora nós já temos data marcada. Vai ser dia 23 de maio. E eu queria que vocês... Vamos ler Ezequiel 47:5, que vai ser o tema da imersão desse ano. Em seguida, ele mediu, e este era um rio pelo qual não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se